eu já consegui. Em relação ao YouTube, já consegui. E logo mais, tanto essa aula quanto a da aula anterior estarão disponíveis para vocês, tá? Provavelmente no mesmo momento. Tive uns problemas com o YouTube de entender como é que posta a aula. Mas, enfim, acontece. Novamente, boa noite, gente. Bem-vindos à nossa aula de hoje. Novamente, queria falar para vocês o seguinte: eu estou aqui usando esse fone, né? Esse microfone, vocês estão me ouvindo. Mas o som de vocês não está me chegando aqui, como na aula passada. Ele está me chegando na caixa de som. E eu estou no estúdio do IFCE, que fica ao lado do auditório. Hoje a gente vai ter uma aula aqui no auditório. Então, se vocês puderem, na aula de hoje, interagir o máximo possível pelo chat, eu agradeço. Porque se vocês ligarem o microfone, vai correr o risco de eu não conseguir escutá-los, certo? Então, vamos lá, gente. Para a aula de hoje, o que é que eu preparei para vocês, né? Ah, lembrei. Ia falar uma coisa, lembrei. Ontem, né? Uma coisa. Dentro desse curso, né, semipresencial em administração, vocês têm algumas atividades avaliativas. A gente é obrigado a fazer atividades. É regra do curso, né? Na verdade, fazer atividades avaliativas com vocês. Geralmente no segundo encontro e no quarto encontro. Então, levem isso na memória de vocês, levem isso no coração de vocês. A gente só reforça no grupo de WhatsApp, mas geralmente nos encontros de número par vai ter alguma atividade avaliativa. Existem professores que fazem atividades práticas, existem professores que fazem seminários, existem professores que fazem provas, vai depender da metodologia do professor. Mas nesses encontros de número par, sempre são atividades avaliativas. A gente teve uma atividade avaliativa ontem, certo? Sobre os nossos dois conteúdos que nós vimos até agora, funções da linguagem e ruídos na comunicação. É uma atividade que totalizou de 0 a 10 pontos. Os alunos que não puderam ir ontem justificaram a ausência para mim. Não se preocupem, tá? Em relação a isso, vocês podem fazer uma segunda chamada na semana que vem. Só que aí, gente, é por isso que a gravação já começou agora. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Eu falei para vocês que meu contrato encerra a próxima semana, né? E eu acabei de falar para vocês que os encontros de número par têm atividade avaliativa, né não? Na próxima semana, a gente vai ter o encontro 3 e 4. Então, teremos atividade avaliativa novamente. Tendo isso em vista, é importantíssimo que vocês compareçam na aula presencial da próxima semana. A gente vai ter a noite toda de aula no horário ABCD, certo? Para quem faltou na aula passada, vai fazer a atividade no primeiro horário dessa semana, e no segundo horário vai fazer a atividade da próxima semana, certo? Para quem já foi, a gente vai conversar sobre isso também, mas ontem eu já falei, né, uma possibilidade em relação a isso, falei na aula de ontem, mas enfim, para quem já foi, vai ter acesso a quê? Vai ter acesso à correção da atividade, a gente vai poder discutir sobre a atividade que fez, e vai fazer a mesma atividade para todo mundo na próxima semana. Então, gente, novamente, é importantíssimo que vocês não faltem no nosso encontro presencial da próxima semana. Tá bom? Tentem se organizar, eu já estou avisando de agora, certo? Para vocês já se articularem, já tentarem sistematizar, se organizarem minimamente para isso. Tá bom? Porque é importante para vocês, para que vocês possam ter um bom desempenho nos módulos do curso. Tá bom? Então é isso. Hoje, né, temos nossa aula online sobre 2 conteúdos, tá? Pronomes de tratamento e coesão e coerência textuais. São 2 conteúdos e eu acredito que eles até estão em unidades diferentes lá no ambiente virtual de aprendizagem. Mas
Devido ao tempo curto dos módulos, a gente pode também trazer 2 conteúdos em uma aula só, tá? Eu vou mostrar para vocês o que são os pronomes de tratamento, por que a gente deve ter esse cuidado com os pronomes de tratamento no ambiente organizacional, no ambiente empresarial. E a coesão e a coerência textual trata, gente, da construção de um texto. Então, nós vamos mostrar para vocês, na aula de hoje, eu vou mostrar para vocês como construir um texto utilizando, além dos conectivos, os pronomes de tratamento. Entenderam? A Valécia perguntou, se não alcançarmos a média, como será feito? Então, Valécia, na próxima semana vocês irão fazer essa atividade final na quarta-feira, certo? Na quinta a gente vai ter também nossas 2 aulas online. E nesse meio tempo, de quarta para quinta-feira, eu vou corrigir. Se vocês não alcançarem a média, eu vou ver como é que é o regulamento do curso em relação a isso. Mas tendo em vista o término do meu contrato, acredito que dá para fazer uma atividade mais flexível, digamos assim. Creio eu, não tenho certeza, vou entrar em contato com a coordenação do curso, tá bom? Mas fiquem tranquilos que a ideia é que a nota já possa sair, se não na próxima aula, na quinta-feira já cedo, tá bom? Lembrando que as atividades do ambiente virtual de aprendizagem também são obrigatórias, mas as atividades presenciais têm peso maior, certo? As atividades online têm peso 2 e as atividades presenciais têm peso 3. Então, é importantíssimo, é essencial, fundamental que vocês possam participar das atividades online ou presencial. E da online também. Eu acho que teve aula sim, viu, Vanessa? Bom, então vamos lá, eu vou botar aqui no modo apresentação. Prontinho. Bom, gente, em primeiro lugar, eu vou trazer aqui o conteúdo para vocês sobre pronomes, tá? Os pronomes, de modo geral, o que eles são? Ele é uma palavra que pode substituir ou acompanhar um substantivo, tá? E ele vai relacioná-lo à pessoa do discurso, certo? Quando eu digo, quando eu vou falar um relato sobre alguém, eu vou falar o menino acordou, o menino escovou os dentes, o menino brincou. Para eu evitar essa repetição de o menino, existe uma estratégia dentro da nossa língua portuguesa que se chama pronomes, certo? Aí eu vou me referir ao menino, que é a pessoa de quem eu estou falando, a partir do pronome ele, por exemplo, né? O menino acordou, ele tomou banho, escovou os dentes e fez isso, certo? É uma estratégia textual, é uma estratégia de tessitura, de costura do texto, nós vamos ver isso na aula de hoje, que evita repetições e evita que o seu texto se torne, como é que eu posso falar? Mais cansativo de ler, certo? Quando a gente pensa num texto, a gente pensa nas pequenas partes que se articulam para gerar o todo do texto. É por isso que essa disciplina aqui é importante tanto no processo de ler textos quanto no processo de produzir os textos. A gente tem que ter cuidado com essas questões, porque existem contextos comunicativos que exigem que os nossos textos sejam objetivos, sim, mas que ele tenham informação necessária, que não seja um texto maçante para ler, que não seja um texto cansativo, que tenha uma pontuação adequada. E os pronomes são importantíssimos para o processo de construção textual. Dentre eles, os de tratamento. Aqui é só um quadrinho, certo?
para vocês verem quem são as pessoas do discurso, né? Quem são as pessoas do discurso? Em primeiro, nós temos 3 pessoas, né? A primeira pessoa que é quem fala, que pode ser eu ou pode ser nós. Eu se estiver no singular, nós se estiver no plural. Pode ser a pessoa para quem se fala. Sempre quando alguém lembra da nossa aula sobre funções da linguagem, existe um emissor, existe quem emite e existe um receptor, quem recebe. Aqui o receptor vai ser quem? Vai ser a segunda pessoa, ou tu ou vós, certo? Tu se for no singular, vós se for no plural. E vai ter também a pessoa de quem se fala. Sobre quem está se falando, que geralmente que vai ser a terceira pessoa. Ou ele, ela, ou eles, elas. Ele e ela se estiver no singular, eles e ela se estiver no plural, certo? Então, as pessoas, o funcionamento da linguagem se dá a partir dessa lógica. Existe quem fala, que é a primeira pessoa do discurso, seja no singular ou no plural. Existe para quem se fala, que é a segunda pessoa do discurso. Pode ser no singular ou no plural. E existe a pessoa de quem eu estou falando, que é a terceira pessoa. Pode ser no singular ou no plural. Então, isso no caso, como é que eu posso falar? No caso reto, né? Nos pronomes pessoais. Os pronomes pessoais são que indicam as pessoas, certo? E existe um tipo de pronome pessoal que se chama pronomes pessoais de tratamento, que são formas de, sendo bem redundante mesmo, formas de tratar as pessoas. Como eu vou me referir a um reitor de uma universidade, por exemplo, um cargo de autoridade? Como eu vou me referir a um chefe de gabinete? Como eu vou me referir ao Papa? Como eu vou me referir a uma autoridade militar? Certo? Os pronomes de tratamento existem para demarcar essa linha de raciocínio, certo? Nessa tabela, voltando aqui para a tabela, nessa tabela aqui tem outros tipos de pronome, né? Que são os pronomes oblíquos. Eu vou falar só o da primeira pessoa do singular, porque não é o foco da aula de hoje. Eu coloquei essa tabela mais para vocês terem uma noção de quem são as pessoas do discurso, certo? Mas como eles estão ali, vamos falar só sobre o primeiro, né? A gente tem 2 tipos de pronomes oblíquos. São os átonos e os tônicos. Geralmente, e aí isso fica até como uma dica de português também. Geralmente, gente, quando a gente vai retratar um pronome tônico, ele tem uma preposição na frente, né? Exemplo, eu me acho inteligente. Eu estou falando de mim, né? Então, é a primeira pessoa do singular. Eu me acho inteligente. Então, vai ser o pronome átono. Não é eu me acho inteligente. Agora, se eu falar, eu dei um presente, eu comprei um presente a mim mesma. Comprei um presente e presenteei a mim mesma. Percebem a diferença? O pronome átono, o pronome oblíquo átono, geralmente ele não tem essa preposição antes. E os pronomes oblíquos tônicos têm essa preposição antes. Então, dá um ar de certa forma, de passividade. Certo? Só que não é o foco da aula de hoje. Eu não vou também trazer muito conteúdo além, porque hoje nós vamos ver 2 conteúdos em um. Eu, inclusive, tenho que correr, porque eu falo demais. Ensaiei, cronometrei a aula de hoje, mas eu acho que eu vou ter problemas para encerrar nas 2 horas. Mas vamos lá. Vamos aqui. Então, sem mais delongas, os pronomes de tratamento, como eu falei, né? Eles vão exercer funções substantivas e adjetivas. Ou seja, geralmente vão ser sujeito e predicado.
Um exemplo, Vossa Excelência não cumpriu com a palavra. Os pronomes, como eles acompanham substantivos, eles podem, e é muito comum que um pronome exerça uma função de substantivo, né? Ele não cumpriu com a palavra. Vamos tentar substituir o Vossa Excelência por um pronome pessoal do caso reto. Ele não cumpriu com a palavra. Quem não cumpriu com a palavra? Ele. Ele é o sujeito. Percebem? Então, o pronome, ele, como o próprio nome dele já sugere, ele está junto com o nome. Ele acompanha o nome. Então, geralmente o pronome vai ter uma função sintática ligada ao nome, como substantivo, como adjetivo. Certo, gente? Mas aí vocês devem estar se perguntando, né? E aí? E que pronomes de tratamento são esses? Aí eu vou trazer alguns para vocês. O primeiro é o você. Olha que legal, né? Eu falei desde o início da aula que os pronomes de tratamento existem para demarcar uma formalidade na comunicação. E o foco da nossa aula vai ser mostrar isso para vocês. Mas como? Falar de comunicação é falar de pessoas que comunicam, é falar da vida social. E isso já na nossa primeira aula presencial da semana passada, a gente falou sobre isso. Existem contextos formais e contextos informais de comunicação. E a linguagem vai acompanhar esses contextos. Logo, existem formas de tratamento que são formais e formas de tratamento que são informais. O você é uma forma de tratamento, é um pronome de tratamento. Claro que ele não começou gramaticalizado. Hoje ele está gramaticalizado, certo? Mas é um pronome de tratamento, olha que interessante, que é informal. Serve para você falar com qualquer pessoa. É legal, é interessante porque não precisa você usar o senhor, senhora, senhorita para todo mundo, né? O vosso senhoria, tendo em vista que alguns pronomes de tratamento são muito específicos. E tendo em vista exatamente isso, que alguns pronomes são muito específicos, se gerar dúvida, sim. E nos contextos que não exigem, formas de tratamento específicas, eu vou usar o quê? O você tá aí, para mostrar que é possível. Aqui no Ceará é pior, né? Olha, o cearense acha um negócio e vai assim, aqui no cearense é macho, ou a forma de tratamento macho. Substitui o você, mulher, olha, mulher é assim, sensacional. Também é uma forma de tratamento aqui no Ceará. Mas, enfim, esse exemplo é só para mostrar para vocês que as formas de tratamento, novamente, acompanham as pessoas, assim como a linguagem acompanha. E, tendo em vista que existem contextos mais formais e contextos mais informais de comunicação, as formas de tratamento também vão seguir esses contextos, tá? Percebam que falar de linguagem, falar de comunicação é falar de nós, pessoas que comunicamos. Percebam isso. Então, o você é uma forma de tratamento interessante, porque mostra que não existe só em contextos formais, certo? Continuando. Né? Senhor, senhora, senhorita e suas devidas abreviações. Vou ler para vocês. Usado em tratamentos formais respeitosos, quando existe um maior distanciamento entre os locutores, entre o emissor e entre o receptor, certo? Senhor é utilizado quando o tratamento se dirige a homens, senhora é utilizado quando o tratamento se dirige a mulheres casadas, e senhorita é utilizado quando o tratamento se dirige a mulheres solteiras. Geralmente é assim, né? Mas existem contextos
que só do fato de você ser uma pessoa mais velha, né, a pessoa já lhe trata como senhora, mas vejam que o fundamento é o mesmo, é uma questão de respeito. No início, né, quando eu comecei a dar aula mais nova, muitos alunos falavam comigo, não sei o que, senhora, eu ficava com raiva. Meu Deus, pelo amor de Deus, como é que estão me chamando de senhora? Mas, na verdade, gente, é algo que a gente aprende. Por quê? Porque é uma forma respeitosa, certo? A gente aprende isso desde criança, que a gente trata os mais velhos por senhor, senhora, né? Quando é uma pessoa solteira, geralmente, a gente utiliza a palavra senhorita. Hoje em dia não tenho nenhum problema quando me chamam de senhora, porque eu percebo que realmente é uma forma respeitosa. Então, no ambiente empresarial, quando vocês forem redigir um documento, por exemplo, enviar um e-mail, percebam, né? O que eu acabei de falar, é uma forma de tratamento respeitosa quando existe um distanciamento. Às vezes você vai falar com uma pessoa que você está negociando um serviço, um produto, você não conhece a pessoa, você só troca e-mail com ela, aí vai chegar no e-mail, e aí, beleza? Como é que tá? Segue aí o documento, assina aí, depois me manda. Então, vejam como a forma de tratamento é importantíssima que ela esteja devidamente adequada ao contexto imediato de comunicação. Aí, como poderia ser? Prezado, senhor, segue em anexo o documento para a sua assinatura. Por favor, confirme o recebimento deste e-mail. E me dê a devolutiva com o devido documento assinado. Atenciosamente, fulana de tal. Pronto, certo? E mesmo que você conheça a pessoa, né? Vamos também para outra situação. Você pode conhecer a pessoa, você pode ser vizinho dessa pessoa, mas aí essa pessoa é sua colega de trabalho, é parceira de negociação de serviço, por exemplo. Nada impede, mesmo sendo uma pessoa do seu vínculo familiar, digamos assim, do seu vínculo de vida, né? Nada impede você tratar essa pessoa formalmente no contexto empresarial, certo? O que mais? Vossa Senhoria e sua devida abreviação, né? Usada em tratamento formal a pessoas com grande prestígio. Ó, Vossa Senhoria. Cuidado, essa questão dos pronomes pessoais é interessante que vocês saibam minimamente o fundamento lógico por trás dos pronomes pessoais e saibam também e possam perceber, adequá-los. Como é que eu posso falar? Como adequá-los a situações comunicativas, certo? Saber quando usar Vossa Senhoria, certo? Saber quando usar Vossa Excelência. Porque às vezes você vai tratar um colega seu de trabalho, vai mandar um e-mail, Vossa Excelência. Vossa Excelência tem, a gente vai ver que é específico a forma de tratamento. Então é importante que a gente saiba minimamente o que a gente está comunicando, para não haver nenhum ruído, né? Olha, já fazendo sempre os links com o que a gente viu na semana passada, nas primeiras aulas. O que mais? Então, Vossa Senhoria é usado para quê? Pessoas de grande prestígio, como vereadores, chefes, secretários e diretores de autarquias. Esse pronome também é utilizado em textos escritos oficiais, como correspondência comercial, ofícios. A gente redige muito ofício na nossa vida, no nosso trabalho. Requerimento. Então, você vai fazer um requerimento, sei lá, você tem uma empresa que trabalha com eventos e aí é muito comum que você envie ofícios ou requerimentos a algum órgão municipal exigindo que aquela rua seja bloqueada para o evento acontecer.
os carros não possam passar. Então, é um texto muito específico que vai exigir uma forma de tratamento formal. Eu costumo até brincar, né? Uma forma formal. Mas é exatamente isso. Sendo bem redundante, mas correta, é exatamente isso. Então, e é algo que a gente acaba pegando com a prática, certo? O que mais? Judeci, eu enviei o texto a Vossa Senhoria por achar mais nova do que eu, não coloquei no cabeçalho do texto essa forma de tratamento. Ave Maria! Não, gente, tudo bem. Vai dar certo. Comigo é tranquilo. Ó, Vossa Excelência, eu acabei de falar dele. E sua devida abreviação. Ó, vejam também as abreviações. Usado em tratamento formal a pessoas com alta autoridade. O Vossa Excelência está acima do Vossa Senhoria. Eu posso colocar um Vossa Senhoria, como o exemplo do evento, para o secretário de coisa urbana, né? Enfim, não sei direito qual a nomenclatura, posso mandar para um vereador, posso mandar para o meu chefe. Agora, o Vossa Excelência está acima. Exemplo, o presidente da República, ministros, senadores, embaixadores, juízes, etc. O Vossa Excelência está acima. Então, se você for mandar um ofício destinado a um secretário de planejamento urbano para poder fechar determinada rua enquanto você promove seu evento, vai estar inadequado. Porque essa pessoa o cargo dela não condiz com essa forma de tratamento. Percebem? O que é que se adequa, professor? O Vossa Senhoria. Depois do senhor, o Vossa Senhoria é o mais abrangente, ainda que sirva para autoridades. O que mais? No caso do presidente da República, não deverá ser utilizada a forma abreviada do pronome de tratamento. Ainda tem essa dica específica. Aqui é só para vocês terem um panorama geral das formas de tratamento. Vossa Eminência, ó aqui, e sua devida abreviação, usada em tratamento formal a cardeais. Ó, já tem um vínculo religioso. É específico para esse cargo, o Vossa Eminência. Aí você pode falar, professora, pois eu não vou usar nunca esse pronome na minha vida. Mas nada impede de conhecê-los, né? Eu, por exemplo, nunca usei o Vossa Eminência, além de ministrar aula sobre isso. Nunca usei no documento formal. Mas nada impede que a gente discuta sobre isso e que a gente possa construir um conhecimento sobre isso, não é verdade? O que mais? Vossa Magnificência. Olha, que palavra, magnificência. Eu acho essa palavra bonita, minha gente. Não sei vocês. Você sabe porque eu sou professora de português? Às vezes eu acho assim umas palavras bonitas assim que ninguém acha. Essa é uma delas. Magnificência. Olha, eu acho assim belíssima. Aí você usa para quê? Reitores de universidade. Olha, Vossa Magnificência. Aí, se você tiver um cargo, por exemplo, numa instituição educacional, né? Você tem um cargo administrativo numa instituição educacional. É muito comum utilizar esse tipo de pronome. Olha, e tudo isso estava no questionário que respondemos, exatamente. Inclusive, depois daqui, vocês vão responder o outro questionário. Acho que é questionário também. Enfim, a gente vai fechar a segunda unidade, né? Vocês já sabem que tem que fazer as atividades da segunda unidade. O que mais? Vossa Majestade, usada em tratamento formal a reis e rainhas. Esse é muito específico, como eu falei. Assim como Vossa Eminência
os contextos de uso são muito restritos, eu acho que esse é mais restrito ainda, mas nada impede da gente conhecer. Vossa Majestade Imperial, ainda tem outro tipo de Vossa Majestade, que é um tratamento formal a imperadores. Esses cargos de muito prestígio, ao longo da história, reivindicaram essas formas de tratamento específicas, certo? O que mais? Vossa Santidade, usado em tratamento formal ao Papa. Vejam que não é o mesmo que Vossa Eminência. Vossa Eminência, você vai se reportar aos cardeais. Ao Papa é Vossa Santidade, certo? Vossa Paternidade, usado em tratamento formal a superiores de ordens religiosas. Vossa Reverendíssima, usado em tratamento formal a padres, sacerdotes e bispos e religiosos em geral. Percebam que não, na questão religiosa, né, essa demarcação das formas de tratamento é muito mais presente. Então, a gente tem que ter cuidado, né? Quando Vossa Eminência é adequado, quando Vossa Reverendíssima é adequado. E o Vossa Onipotência não tem forma abreviada, é um tratamento formal a Deus. Mais no sentido de orações, certo? De rezas, né? No sentido de que o Vossa Onipotência existe, tá? Não vai ser num contexto como a gente está abordando especificamente aqui na nossa aula, tá? Mas em outros contextos de oração, de canções, né? De pregações, o Vossa Onipotência, ele existe e se faz adequado. Tudo certo, gente? Até aqui? Botem aí no chat. Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar no chat. Como a gente está com esse problema no microfone, eu vou esperar um pouquinho para vocês colocarem no chat, certo? Aí, olha, dá para botar até uns emojizinhos, gostei. Olha, menina. Então, ótimo. Vamos aqui continuar. Aqui tem uma tabelinha, ó. Para sintetizar tudo isso que eu coloquei para vocês. Aqui, né? Uma tabelinha, né? Você, tratamento íntimo. Né? Vossa Alteza. Ah, ainda tem o Vossa Alteza, né? Que é para príncipe e princesa. Que o Vossa Alteza não é o mesmo do Vossa Majestade, certo? Que é para reis, rainhas. O Vossa Majestade Imperial para imperadores, que mais? Senhor, senhora, um tratamento respeitoso, né, que exige um maior distanciamento, certo? Que mais? O Vossa Senhoria, né, altas autoridades. Cadê? O magnificência, né, a palavra bonita. Reitores de universidades. Ave Maria, essa tabela aqui botou majestade com G. Como é que eu não vi isso? Tudo bem, tá vendo? A professora que não sabe fazer tabela vai pegar a tabela dos outros, tá escrita errada. Foi mal, gente. Majestade é com J. Aqui, alguns exemplos de adequação. Opa, o Judeci perguntou aqui. Professora Ingrid, nesse caso, como fica a questão da forma de tratamento em contato pessoal? Nesses casos aí, contato pessoal no contato da oralidade, mas você se refere ao contexto empresarial. Ó, é o seguinte, Judeci. Se for, você pode utilizar senhor, senhora, certo? Você pode usar. O você é num contexto informal. Então, é importante evitar em ambiente empresarial, certo? Sobretudo se for com cliente. Vai que o cliente, não gostei da forma como você me tratou. Uso você para falar isso, né? Aí sempre tem que falar o senhor, a senhora, certo? A forma mais abrangente e formal é o senhor, senhora e senhorita, ok? Não dá para usar no contexto formal desse, o Vossa Senhoria, por exemplo, se a pessoa que está falando comigo, ainda que seja, sei lá,
Gestor de uma empresa não é uma alta autoridade do poder público, por exemplo. Certo? Então, Vossa Senhoria já não se adequa. O que eu acho que se adequa melhor é senhor, senhora, senhorita. Paulo César. Em relação a militares que usam de patentes, os militares costumam se dirigir uns aos outros pelo seu posto, como sargento, capitão. É verdade. É verdade. Eu vejo Paulo César como uma forma de tratamento similar às questões religiosas, né? A gente viu Vossa Eminência, o Vossa Santidade está acima, assim como o capitão, né? É um cargo acima do sargento. Existem essas formas de respeito, de tratamento, a partir dessa própria hierarquia dentro da instituição. Seja uma instituição religiosa, seja uma instituição militar. É verdade, também tem mesmo essa questão dos militares. Mas a gente percebe que tudo isso, né, em contexto religioso, ou em contexto militar, ou independentemente do contexto, a gente percebe que as formas de tratamento denotam um tipo específico, uma maneira específica, na verdade, de uma maneira específica de me reportar àquela pessoa. Que mais? Aqui os exemplos, ó. Vossa Excelência estará presente na cerimônia de encerramento. Aí, Vossa Excelência já vão me referir a pessoas de alta, como presidente, né, juiz. Que mais? Estou ansioso pela missa que Vossa Santidade rezará no Rio de Janeiro. Aí já tem a ver com uma alta patente do cargo religioso. Vossa Majestade cumpriu na perfeição o protocolo da missa de entronização do novo Papa. Aí já está se dirigindo. Aqui, claro, no contexto em que a pessoa vai ter um rei e uma rainha para poder conversar, né? Aqui, que mais? Vossa Magnificência presidirá a cerimônia de encerramento do ano letivo. Aqui eu já estou me referindo ao reitor da universidade. Que mais? Senhorita, queira fazer o favor de me desculpar. Suas vontades serão realizadas imediatamente. Ó, aqui no contexto empresarial, aqui vamos pegar a última frase. No contexto empresarial é super possível, né? Senhorita, queira fazer o favor de me desculpar. Vou refazer o seu contrato. Vou refazer o seu relatório. Certo, gente? Aqui, a gente está vendo muita vossa, né? Vossas Majestades, Vossa Senhoria, Vossa Eminência, Vossa Excelência, Vossa Magnificência, mas existe uma diferença. A gente começou a aula de hoje falando das pessoas do discurso, né? A pessoa que fala, a pessoa para quem se fala e a pessoa de quem se fala. Isso vai seguir, os pronomes de tratamento também vão seguir essa lógica. Vou ler aqui para vocês, né? Além do uso que desses termos que a gente viu, né, como Vossa Majestade, Vossa Senhoria, também é possível, ao invés do vossa, colocar o sua, tá? O sua, em linhas gerais, é um pronome possessivo de terceira pessoa, ou seja, de quem se fala. Qual é a diferença? A diferença é a seguinte: quando a gente está se referindo diretamente à pessoa, quando eu estou falando diretamente com a pessoa, eu vou usar o vossa. Porque o vossa é de segunda pessoa, ele tem a ver com o receptor, tá? É uma pessoa do discurso de segunda pessoa, né? A segunda pessoa do discurso. E o sua é a terceira pessoa, é de quem eu estou falando, certo? Então, quando eu não estiver falando diretamente com aquela autoridade, ao invés do vosso, eu vou colocar o sua. Exemplos. Vossa Senhoria quer que eu lhe entregue os ofícios agora? Estou me reportando diretamente a essa pessoa, essa autoridade. E aí, ó, lamento informar que Sua Senhoria, quem é essa Sua Senhoria? O diretor da autarquia municipal não pode estar presente hoje neste evento.
Aqui é uma pessoa falando por ele. Certo? Então, quando eu não estiver falando diretamente com a pessoa, eu não vou utilizar o vossa. O vossa tem a ver com receptor. Tem a ver com quem recebe a nossa mensagem. Então, ele só vai ser utilizado se eu estiver me reportando diretamente àquela pessoa. Ok, gente? Em relação aqui à nossa disciplina, existe também uma questão em relação aos pronomes pessoais de tratamento, que é a seguinte. E aí, o nome da disciplina é Comunicação e Redação Empresarial, né? Então, e na redação? Num texto, num documento? Como é que eu posso me referir? Como é que eu posso utilizar essa forma de tratamento? Eu só vou colocar Vossa Excelência, Vossa Senhoria, Vossa não sei o quê, Vossa não sei o quê. Existem 3 formas, tá? Você pode usar no corpo do texto, né? Convido Vossa Senhoria a participar da cerimônia de inauguração do estabelecimento tal, a ser realizada no dia tal, no local tal, tal hora. Convido Vossa Senhoria a participar da mesa de abertura, da aula inaugural, do curso de administração de empresas. E está no corpo do texto, é o próprio texto, certo? Aqui informo que Vossa Excelência será convocado ou será convocada para a Assembleia. Isso é interessante. Eu boto o quê? Professora, vou mandar aqui um ofício para uma vereadora. Aí, Vossa Senhoria está convocada, está convidada. O Vossa Excelência é como se servisse, na verdade, todas as formas de tratamento, né? Menos o senhor, senhora e senhorita. Mas o você, o Vossa Excelência, Vossa Senhoria, Magnificência, todos eles vão se adequar, vão concordar com o gênero específico daquela situação de comunicação, certo? Então, se for um reitor de universidade, Vossa Magnificência está convidado, mesmo que magnificência termine no feminino, certo? Os pronomes não têm esse desdobramento em relação ao gênero, como menino, menina, amarelo, amarela. Os pronomes de tratamento não têm isso. E eles vão concordar a depender de quem eu estou falando, certo? Então, voltando aqui ao conteúdo. Numa redação oficial, eu posso usar no corpo do texto. Convido Vossa Magnificência para participar da mesa de abertura, do curso de especialização em Teoria, Metodologias e Práticas de Ensino, do IFCE, Campus Tabuleiro do Norte, a ser realizado no auditório da instituição, no dia tal, nananã. Vejam que é padrão, certo? É padrão. O que é que vocês precisam saber? O fundamento lógico, por que existe essa forma de tratamento, que não é uma coisa aleatória, e que, a depender do contexto, é muito importante. Ao invés de, ei, tô te convidando para aula que a gente vai dar, bora lá? Fala aí qualquer coisa. Qual é a seriedade que isso vai passar? Qual é a seriedade que um documento escrito assim vai passar? Gente, eu acho que alguém estava apresentando uma tela. Pronto. Deu certo. Cuidado, gente, não cliquem em apresentar a tela, não, porque aí sai daqui da minha. Fica um pouco complicado para eu ver. Mas deu certo. Então, além de utilizar no próprio texto, no próprio corpo do texto, eu posso usar como vocativo. O que é vocativo? Quando eu falo bom dia, alunos, desse jeito. Separado por vírgula, o alunos é o vocativo. Significa especificamente a quem eu estou
me reportando. Ixi. Peraí, gente, só um minuto. Voltou? Voltou, gente? Voltou, Lilian? Pronto. É porque alguém clicou para apresentar a tela e a minha saiu. Mas que bom que voltou. Então, gente, o vocativo é como você se destina ao seu destinatário, ao seu receptor, certo? No exemplo que eu botei. Bom dia, alunos. A vírgula é para separar o vocativo do restante da oração, certo? Oi, fulano, né? Geralmente, quando eu vou colocar no grupo, né, eu boto bom dia, turma, eu boto bom dia, vírgula, turma, para mostrar que vocês são meu destinatário, certo? O vocativo existe para isso. Então, o vocativo, como é que eu posso colocar, né? Aqui, ele sempre vai ser seguido de vírgula. Como é que eu posso colocar numa redação oficial, tendo em vista os termos, os pronomes de tratamento, né? Excelentíssimo senhor presidente da República. Informo que o senhor foi convidado para a cerimônia de abertura do não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Certo? E o vocativo serve para especificar o meu destinatário, né? Senhora beneficiária. Olha como o senhor ou senhora são mais flexíveis, ainda que também formais, ainda que também respeitosos. Prezado senhor. O prezado senhor, gente, eu acho que é o mais comum de ser utilizado. E o mais abrangente também. E, além disso, no endereçamento. O endereçamento é quem? É o quê, professora? É a forma como eu posso iniciar um ofício, por exemplo, ao diretor. Aí, prezado senhor, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Sabe? O endereçamento é quando você destina no início do texto, certo? Ao senhor, à senhora, certo? Ao senhor chefe do departamento do setor de recursos humanos, certo? Tudo certo, gente, em relação aos pronomes de tratamento? Eu acho que o que é importante que vocês saibam é isso. O fundamento, por que existem, quais são os tipos e possibilidades de utilização em documentos oficiais. E em documentos possivelmente utilizados em contextos empresariais, certo? Tudo certo? Show! Pois eu vou seguir para o próximo conteúdo, tá? Bom, o conteúdo que a gente vai ver agora é coesão e coerência textuais. Como eu falei, nós vamos ver os dois conteúdos na aula de hoje, já estamos vendo, na verdade, né? E vocês vão perceber, falar de coesão e de coerência de um texto é falar da sua construção. E eu vou trazer aqui exemplos de construção textuais que têm os pronomes de tratamento, certo? Então, eu vou conseguir abranger os dois conteúdos numa aula só. Primeiro, né? Para falar de coesão e coerência textual, eu falei que eles são mecanismos que auxiliam na construção de um texto. Aí, gente, olha que interessante. A palavra texto, na sua origem, gente, é legal saber a origem das palavras, sabia? Porque às vezes a gente pode achar que aquela palavra não faz sentido, que não sei o que não sei o que, é desnecessária, mas quando você vê a sua origem, você vê que num dado momento da história, ela fez um sentido que pode ser interessante para a gente entender ela com o olhar de hoje. Aqui, ó, o que é texto? Texto, gente, vem de uma palavra em latim, tá? A língua portuguesa vem de uma língua chamada latim, era uma língua utilizada pelo Império Romano, tá? Essa língua não existe mais hoje, ela se transformou em outras línguas, né? Como a nossa, a língua espanhola, a língua francesa, o italiano, tá? Países que o Império Latino teve bastante dominação. Então,
A palavra texto vem da palavra latina, que a gente chama texere. E essa palavra significa o quê? Construir ou tecer, tá? E aí, gente, o texto passou a significar o quê? A palavra tecido. Olha que interessante. Como é que a gente faz uma roupa? Se não é primeiro costurando as pequenas partes até formar aquele tecido. E muitas vezes a gente erra o ponto e a roupa desanda, né? Dá para perceber o remendo. A mesma coisa com o texto. O texto nada mais é do que a articulação de forma coesa, de forma coerente, de forma lógica, de pequenas partes. O que é a coesão? É a articulação das pequenas partes. E o que é a coerência? É o entendimento geral do texto. É por isso que no início da aula de hoje eu estava falando em costura, como é que um texto é costurado. Exatamente por isso. Certo? Aqui é só um adendo para vocês, né? Então, assim, gente, o texto é basicamente como a comunicação chega para a gente. E quando eu falo de texto, eu não estou falando só de texto escrito. A gente viu que a comunicação está em todas as manifestações humanas, né? Como manifestações orais, visuais, gestuais, escritas. Então, aqui, por exemplo, essa aula aqui é um grande texto. Uma conversa cotidiana é um texto. Certo? Um vídeo que a gente vê é um texto, um filme que a gente assiste é um texto, uma redação que a gente escreve é um texto, certo? Porque o texto, basicamente, é toda forma de fazer com que a comunicação chegue até a gente de forma concreta. Então, um texto aqui, ó, é um evento comunicativo. Ele é um evento porque ele é uma concretização. E ele ganha existência dentro do processo interacional. Como é que eu vou fazer uma redação, um texto dissertativo argumentativo, por exemplo, sem saber as características de um texto dissertativo argumentativo? Tudo isso faz parte do processo interacional. Sem saber como fazer uma proposta de intervenção, por exemplo, o que é isso. Então, um texto é muito mais do que você só juntar várias palavras, né? Eu falei que o texto é uma costura, você, então, joga aí qualquer coisa e você faz um texto. Será? Aí eu pergunto para vocês, será que fazer um texto é só isso e juntando qualquer coisa? Será? Eu vou mostrar agora para vocês um texto. É um texto literário. Mas ele não tem um verbo. Olha aqui. Esse texto é categorizado como um conto. Ele só tem substantivo, esse texto. Só. Aí você fica, e aí, professora, como é que pode existir uma frase sem verbo, sem não sei o quê? Eu vou ler o texto para vocês. O nome do texto é Circuito Fechado. Aí, chinelos, vaso, descarga. Pia, sabonete. Água. Escova, creme dental, água. Espuma, creme de barbear. Não consigo ver, tá cortado aqui. Espuma, gilete, água, cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha. Creme para cabelo, pente. Cueca, camisa, abotoaduras, calça, meia, sapatos, gravata, paletó. Carteira, níqueis, documentos, canetas, chaves, lenço. Relógio, maço de cigarro, caixa de fósforo, jornal. Mesa, cadeiras, xícara e pires, prato, bule, talheres, guardanapos. Quadros, pasta, carro. Cigarro, fósforo. Mesa e poltrona, cadeira, cinzeiro, papéis, telefone, copo de, não consigo ler, lápis, canetas, blocos de nota, espátula, pastas, caixa de entrada, de saída, vaso com plantas, quadros, papéis, cigarro, fósforo. Bandeja, xícara pequena, cigarro e fósforo.
papéis, telefone, relatórios, cartas, notas, cheques, memorandos, bilhetes, telefone, papéis. Relógio. Mesa, cavalete, cinzeiros, esboços de anúncios, fotos, cigarro, fósforo, bloco de papel, caneta, projetos de filme, xícara, cartaz, lápis, cigarro, fósforo. Quadro negro, giz, papel. Mictório, pia. Água. Táxi, mesa, toalha, cadeiras, copos, pratos, talheres, garrafa, guardanapo, xícara. Maço de cigarro, caixa de fósforo. Escovas de dente, pasta, água. Mesa e poltrona, papéis, telefone, revista, copo, cigarro, fósforo, telefone interno, externo, papéis, prova de anúncio, caneta, papel, relógio, papel, pasta, cigarro, fósforo, papel e caneta, telefone, caneta e papel, telefone, papéis, folhas, xícara, jornal, cigarro, fósforo, que mais? Poltrona, copo, revista, quadro, mesa, cadeiras, pratos, talheres, guardanapos, xícaras, cigarro e fósforo, poltrona, livro, cigarro e fósforo, televisor, poltrona, cigarro e fósforo, abotoaduras, camisas, sapatos, meia, calça, cueca, pijama, espuma, água, chinelos, coberta, cama, travesseiro. Pois é, Judeci, eu já ia perguntar para vocês, o que é que você acha desse texto? Além de que esse cara fuma demais. Gente, o homem fuma e toma muito... Olha, mas como é que você sabe que é um homem? E tem muita paciência, né? Ó, veja que o texto não tem nenhum verbo, não tem nada, mas ele conta uma história. A construção... Aí, olhando assim, vocês podem pensar, meu Deus, isso não é um texto, não, é um monte de palavra aleatória. Será que são palavras aleatórias? A gente sabe que é homem, é a rotina dele, exatamente. É o dia dele, por isso que se chama circuito fechado. Provavelmente ele trabalha no ambiente empresarial, né? Acho que vocês viram coisas que são familiares no ambiente empresarial, né? Bloco de notas, caixa de entrada, caixa de saída, memorandos, né? Fuma que só, enfim. A gente sabe que é um homem porque lá na primeira linha tem que ele acorda, vai se barbear. Ó, ao invés do autor, Ricardo Ramos, ter feito essa história falando o homem acorda, calça o chinelo, não sei o quê, toma banho, faz a barba, nananã, vai para a sua rotina de trabalho, ele utilizou essa estratégia. É uma estratégia diferente, diferentona, porque foge do comum no processo de construção de um texto. Né? A gente consegue perceber isso. Mas não são palavras soltas, não são palavras aleatórias. Certo? Então, falar de um texto, gente, não é falar só... Falar de um texto não é falar só de... Como aquelas frases vão ser encaixadas, né? De forma aleatória ou não. Um texto pode ser composto por só palavras, como no caso desse. Claro que existem contextos e contextos, né? Você for fazer um concurso, por exemplo, que exige uma prova discursiva, você não pode fazer isso. Então, o que é que a gente tem que saber de coesão e de coerência? Exatamente, Lilian. O importante é ter coerência entre as palavras. Exatamente. O que é que a gente precisa saber de coesão e de coerência nesse primeiro momento? Que um texto é uma construção, uma costura de termos, de palavras, de pontuação, e eles vão crescendo, crescendo, crescendo e formando o nosso tecido. Um texto é um tecido. Um texto coerente é um tecido bem costurado. As suas pequenas partes foram bem costuradas, bem conectadas, bem articuladas. E, novamente, a depender do contexto, existe essa liberdade poética, como no texto do Ricardo Ramos, ou não. E a gente é importante a gente se adequar às situações comunicativas, certo? Aí, gente, é o seguinte, tem uma linguista que eu gosto muito, a professora Irandé Antunes. Ela tem um livro que ela fala de texto no geral, e também de coesão e de coerência. E ela fala o seguinte:
Para que um conjunto de palavras ou de frases seja um texto, por que aquele texto do Ricardo Ramos é um texto? É necessário uma condição básica, que esse conjunto possa fazer as exigências de uma ação de linguagem. A gente viu que falar de linguagem, falar de texto, é falar de formas de você agir no mundo, de você se posicionar. Ele conseguiu. Foi uma forma diferente, criativa, mas ele conseguiu. É tanto que o texto dele é um conto. Ele tem uma história, tem um enredo, tem um personagem. A gente não sabe o nome do personagem, mas tem. Então ele se posiciona, ele passa a mensagem dele, ele age no mundo, certo? Então, e até ela fala, né? Isso tem que ter relevância semântica, cognitiva e social. O que, mesmo intuitivamente, se percebe com certa facilidade. O texto dele, por exemplo. Muita gente poderia ler o texto e não identificar como um conto. Mas, de primeira, vocês já colocaram no chat, esse homem fuma demais. Já conseguiram perceber, ainda que intuitivamente, aspectos do texto dele, que são importantes. Certo? E isso é importante não só para a gente construir textos, mas para a gente poder interpretá-los também. Então, não podemos ver um sentido no texto, um sentido construído apenas por uma sequência de frases isoladas, certo? O texto está inserido em um determinado contexto, ou seja, ele ocupa um lugar na sociedade. E dentro desse contexto, o texto vai encontrar o seu sentido, certo? Não, todo texto, isso é irremediável, é contextualizado, porque nós somos seres sociais. Ainda que o nosso texto seja um ofício para uma autoridade local, ele está inserido no contexto. No contexto imediato daquela cidade, por exemplo. Se você vai solicitar uma audiência pública na Câmara de Vereadores, é um contexto. Audiência pública para quê? Para ter um saneamento básico na sua rua. É um contexto. Certo? Então, de forma mais específica, o que é a coesão? Né? A coesão, segundo a Irandé Antunes, essa linguista importantíssima, a coesão é a propriedade segundo a qual cada elemento do texto deve estar ligado a pelo menos um outro. É o que permite que a costura dos textos seja feita, tá? Acho que muitos de vocês, quando a gente fala coesão, já vem logo, né? Mas, porém, entretanto, contudo, significa uma adversidade. Deixa eu ver. Portanto, conclusão, pois, explicação. São elementos coesivos, de fato. O que mais? Algo coeso é algo que está ligado. Olha, a coesão, gente, é a articulação interna das partes do texto, que vai gerar o todo. Tá? É a linha e a costura que vai fazer com que vocês façam o tecido. A coesão é isso. No texto, então, tudo deve estar articulado. Tudo deve estar relacionado. As palavras, os períodos, os parágrafos, certo? É por isso que no texto dissertativo argumentativo, por exemplo, eles olham o todo do seu texto, mas eles olham a construção parágrafo por parágrafo. Para ver a questão da repetição, por exemplo. Muitas vezes a gente... É o conteúdo que a gente vai ver na nossa próxima aula, né? Palavras homônimas, parônimas e alguns desvios na escrita. E vamos encerrar o conteúdo com gêneros nesse ambiente empresarial, como um perfil no LinkedIn, a importância de um currículo, certo? E sempre relacionado com esses conteúdos. Então, gente, voltando aqui, tudo no texto deve estar relacionado. Frase por frase, as palavras, as frases, os períodos, os parágrafos.
Que mais? Continuando. Os sentidos das palavras, as referências feitas, as informações expressas ou implícitas, aquilo que está expresso no texto ou que não está, tudo deve estar em algum tipo de relação, em algum tipo de nexo. Tudo deve caminhar para uma reconhecível orientação temática e de intenção. A gente tem que ter cuidado, gente, que a gente pode usar um elo coesivo, né, um conectivo, que às vezes contraria o que a gente colocou. Uma vez eu corrigi um texto, eu acho que era uma resenha crítica. E aí, no final, a menina, ao invés de começar com portanto, que o portanto denota uma conclusão, ela colocou entretanto. E aí bagunçou o sentido do texto dela, porque pareceu que ela estava negando tudo aquilo que ela passou páginas e páginas argumentando. E depois do portanto, vírgula, ela concluiu o texto. O do portanto não, do entretanto. Então não teve sentido nenhum. Para vocês perceberem, como uma palavrinha, você fala, ai, professora, releva, não sei o quê. Gente, mas compromete a leitura do texto. Compromete. A gente fica, quê? Lê de novo, lê de novo. Um texto não é para causar isso na gente. Essa estranheza, essa vagueza. Um texto, ainda mais no ambiente empresarial, é para ser o mais objetivo possível, o mais impessoal possível e o mais claro possível. Para evitar qualquer ruído, né? E isso gera um ruído de comunicação, por exemplo. O fato de o texto não estar claro. O que mais aqui? Os sentidos e as intenções, sobretudo em sua dimensão global, vão sendo identificados a partir da coesão. Certo? A coesão funciona como pista, como indício do seu texto. Num texto em que você vai argumentar e você quer explicar o seu argumento, você vai usar conectivos que expliquem. Vai usar um pois, vai usar uma vez que, vai usar um visto que, não vai usar um porém, apesar de, não sei o quê, não obstante. Então, a gente tem que ter cuidado com essas questões. Eu sei que muitas vezes você fica, professora, muita coisa para decorar, não sei o quê, mas infelizmente a gente não tem como fugir disso. A gente vai assimilando, inclusive no próprio processo de leitura, de contato com textos, com documentos, a gente vai assimilando a função da coesão. Aí aqui um exemplo aqui para vocês, uma tirinha do Garfield, né? Basicamente, gente, existem dois tipos de coesão. A coesão referencial, que eu vou me referir a algo que eu já disse para evitar uma repetição, como nesse caso. Né? Você comeu as flores que eu comprei para minha mina. O que eu faço agora? Aí o Garfield pede para ela cheirar meu bafo. O ela, ela, lá no último quadrinho, ele está se referindo ao minha mina. Percebem? Então, para a coesão referencial existir, é preciso que um termo antes esteja explícito no texto. Aí eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Em outro momento da minha vida, eu fiz parte de um cursinho de redação voltado para o Enem, e a gente corrigia muita redação dos alunos. E aí teve uma redação que o tema era alguma coisa sobre a violência no Brasil, né? E teve uma menina que começou já o texto dela assim. Ela é muito presente no Brasil. Claro que ela teve outros desvios, né? Ao longo da redação. E quando a gente tinha uma prática nesse cursinho que era corrigir a redação individualmente com o aluno. E aí chegou na correção e eu falei para ela, olha, você já começou perdendo ponto na redação. Aí eu, quem é ela? Ela, a violência, tá aqui, ó.
no tema da redação. Mas isso, gente, olha que interessante. Realmente, o tema da redação era estratégias para diminuir a violência no Brasil, alguma coisa assim. Mas tem que estar explícito no seu texto, tá? Um pronome, como a gente viu, ele substitui ou acompanha um nome. Então, o nome tem que existir lá para o pronome também existir, certo? Então, cuidado no texto de vocês. Vejam se os pronomes estão se referindo a algo que vocês já disseram, se não estão, tá? O processo de produção textual, na aula de ontem vocês fizeram uma avaliação que vocês tiveram basicamente que produzir textos, né? Para falar da resposta de vocês. Então, tomem cuidado, porque o processo de construção de um texto, de produção de um texto, de escrita de um texto, é um processo de costura. Então, você tem que, no caso da costura, né? Você tem que perceber se o ponto está certo, se está seguindo a sequência, se está seguindo tudo, assim como no texto. É um trabalho cuidadoso? É. É um trabalho minucioso? É. É um trabalho que demanda tempo? É. Agora, a depender do texto, isso pode ser feito de forma rápida. Eu trouxe esse exemplo do texto dissertativo argumentativo porque talvez vocês tenham também familiaridade com esse tipo de texto, né? Em vestibulares, em concursos. Está sendo muito cobrado, né? Os concursos estão pedindo muito uma prova discursiva hoje em dia, que é justamente para saber como a gente argumenta, como a gente costura o texto. Então, a gente tem que ter esse trabalho minucioso de perceber um texto e fazer com que a sua construção possa se dar de forma coerente, certo? Então, nós temos a coesão referencial. Além da coesão referencial, nós temos a coesão sequencial, que ela serve para dar continuidade ao texto. Percebam, a coesão referencial vai retomar algo que eu disse no texto. Ok, mas o meu texto precisa seguir adiante, certo? Todo texto tem um início, tem um meio e tem um fim. O processo de fazer com que meu texto siga adiante é a coesão sequencial. Então vamos aqui, ó, um trecho aqui, ó. Um texto, acho que é do livro Curtiço. Prestem atenção aos termos em negrito, certo? Ó. Não obstante, ao lado dele a crioula roncava, com o papo de papo pro ar, gorda, estrompada de serviço, tresandando a uma mistura de suor com cebola crua e gordura podre. Mas João Romão nem dava por ela. Só o que ele via e sentia era todo aquele voluptuoso mundo inacessível vir descendo para a terra, chegando-se para o seu alcance, lentamente, acentuando-se. Houve um silêncio, no qual o desgraçado parecia arrancar de dentro uma frase que, no entanto, era a única ideia que o levava a dirigir-se à mulher. Afinal, depois de coçar mais vivamente a cabeça, gaguejou com a voz estrangulada de soluços. E aí continua a história. Aqui, começou. Apesar disso, ao lado dele, a crioula roncava, né? Não obstante. Aí, ó. E aí, a pobre, né? Da mulher, né? Como é que o narrador se refere a ela, né? De papo pro ar, gorda, estrompada de serviço, coitada. Uma mistura de suor de cebola crua e gordura podre. Meu Deus. Mas isso não incomodava João Romão, que na obra acabou se casando com ela, né? Ele está se referindo aqui à Bertoleza. Quem conhece essa obra conhece esses personagens. Então, olha a sequência. O texto começou, coitado, descrevendo a mulher Ave Maria, coitada. Mas isso não incomodava ele. O mais, gente, tem um sentido de você negar aquilo que você disse antes. Mas, porém, né? O mas sem o i, tá? M-A-S. Tem o sentido de você negar o que você disse antes. O mais com i tem um sentido de você acrescentar. Eu quero mais saúde e dinheiro para o ano que chegou. Eu quero mais com i, tá? O mas sem o i tem um sentido de negar o que você disse antes. Né? Se eu quero mas sem o i, saúde e dinheiro para o ano. Não faz sentido, né?
Como é que eu vou desejar uma coisa se eu estou negando ela de algum modo? Então, a gente tem que ter cuidado com questões de coesão, não só em contextos específicos de que exigem um grau de formalidade, mas na nossa vida também. Ó, aqui um exemplo. Eu vou passar esses slides para vocês, mas aqui vocês podem dar um zoom assim no celular, que dá certo, ó. Redação, estilo Enem, que eu achei em domínio público na internet. Após a Segunda Guerra Mundial, a ONU promulgou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a qual assegura, em plano internacional, a igualdade e a dignidade da pessoa humana. Entretanto, no Brasil, há falhas na aplicação do princípio da isonomia no que tange à inclusão de pessoas com deficiência auditiva. Olha que interessante. Olha, você fica, como é que eu posso fazer uma tese na redação do Enem? Até aí a tese da pessoa. Falou que a ONU promulgou a Declaração de Direitos Humanos, que garante a igualdade de direito da pessoa. Mas, no Brasil, ainda há problemas. Está aí a tese da pessoa. O entretanto tem o mesmo sentido do mas sem o i. Ele nega o que você disse. E aí a pessoa que fez essa redação, né, vai argumentar dentro disso. Por que no Brasil ainda há problemas? Certo? Aí aqui, ó, consequentemente, qual é a consequência desse problema no Brasil? A formação educacional é comprometida. E aí a pessoa vai linkar o segundo parágrafo a partir do primeiro. Então, percebam que, ó, no primeiro parágrafo, o que é que nós temos? Nós temos o entretanto, que vai ser o cerne da argumentação, da problemática, na verdade, da tese que essa pessoa escreveu, e trouxe o consequentemente, que está linkado com o entretanto, tem a ver com o problema, com a problemática, certo? O que mais aqui? Aí, ó, em primeiro lugar, ela vai estruturar o ponto de vista dela. Isso aqui eu vou mostrar só como é que os parágrafos se conectam, tá? Aí o terceiro parágrafo, além disso, o além disso tem o sentido de você acrescentar algo, acrescentar um argumento, acrescentar uma ideia. Então, além disso, ela vai trazer outro problema. Aí, como é que ela vai concluir? Diante do exposto, diante de tudo isso, olha como os parágrafos estão bem conectadozinhos. Ela expõe o problema, ela desenvolve o problema, coloca em primeiro lugar, tem um sentido já de você listar, né? Além disso, continua, acrescenta essa lista. Aí, diante de tudo isso, diante do exposto, diante do que eu trouxe aqui, e aí ela faz a proposta de intervenção, né? Coloca ali um ademais é um sinônimo de além disso. E aí, assim, né? O assim tem um sentido de você explicar, de você concluir, certo? Vejam que fazer um parágrafo de conclusão, não necessariamente você precisa iniciá-lo com portanto. Então, gente, falar de coesão é você falar de questões referenciais e sequenciais das pequenas partes que articulam o texto, tá? E isso se dá entre palavras, entre frases, entre ideias, entre parágrafos, certo? Dentro do mesmo parágrafo e na disposição dos parágrafos do seu texto. Certo, gente? Tudo certo até aqui com vocês? Digam aí se está tudo certo. Opa, show! Gostei aí desses emojis que vocês colocam aí. Então vamos lá, gente. Vamos continuar.
Agora que nós vimos a coesão textual, vamos agora entrar no último conteúdo da aula de hoje. Que bom, tá tudo tranquilo. Que é a coerência, tá? Nós vimos que a coesão textual é nada mais do que a costura das pequenas partes do seu texto. E essa costura tem que ser lógica, tem que fazer sentido, é importante evitar repetições, certo? E a coerência é o quê? A coerência é a consequência da sua coesão. Ela tem a ver com o sentido global do texto. Então, a coerência é a propriedade que deixa o texto na condição de um todo interpretável, segundo a linguista Irandé Antunes. Ou seja, a atividade empreendida pelos interlocutores, nós já sabemos que os interlocutores são o emissor e o receptor. Então, a atividade empreendida pelos interlocutores gira em torno de fazer-se compreender, né? Pelo lado de quem está com a palavra, e gira em torno de recuperar ou entender os sentidos do que é dito, pelo lado de quem ouve ou lê a palavra. No caso da aluna que começou a redação com ela, é um problema no Brasil nos dias de hoje. Eu, né, que fui avaliar a redação, não entendi. E aí, como a gente avaliava especificamente no Enem, isso perde ponto na competência 1, isso perde ponto na competência 4. Só que ela falou, mas está aqui. Mas, num texto, o texto tem que ser claro, tá? Não estou falando que um texto claro é um texto repetitivo. Não estou falando isso. Na verdade, o texto precisa ser claro e a gente precisa ter cuidado com a repetição do texto. Então, em termos gerais, a coerência diz respeito ao sentido global do texto. Como eu vou interpretar aquele texto, certo? Então, muitas vezes, segundo Irandé Antunes, a coerência de um texto é recuperada com base no nosso conhecimento de mundo, tá? Muitas vezes a gente não consegue entender algum elemento daquele texto, ou o texto na sua completude, por conta da nossa vivência, tá? A gente viu na primeira aula que nós somos pessoas com vivências diferentes, com histórias diferentes, de lugares diferentes. Isso só mostra a pluralidade de formas de existir, a pluralidade de formas de comunicar, de ser. Então, esse choque, né? Esse choque cultural, digamos assim, pode ocasionar algum desvio de coerência. Às vezes é um desvio que o próprio choque cultural resolve, às vezes não, certo? Mas é importante, né? Como é que a gente percebe uma coerência de um texto, né? Além do conhecimento de mundo, né? É a questão do nosso repertório vocabular, tá? Como no caso da aluna, que ao invés de terminar um texto com portanto, colocou entretanto. Ela sabia que alguma coisa ali terminada com anto concluía. E ela colocou entretanto. Então, assim, o entretanto não fazia parte do repertório vocabular da aluna. E mesmo assim ela colocou, e aí acabou que perdeu muito ponto, porque o texto dela, por conta de uma palavra, lascou-se. Então, assim, gente, como eu falei para vocês, à medida que a gente vai lendo, vai interpretando textos, vai tendo contato com textos no nosso dia a dia. Não estou falando de textos enormes, nem nada, não. Textos mesmo, documentos, textos comuns nas redes sociais, propagandas, né? Público, como chama. A gente, de certo modo, amplia nosso repertório vocabular. Nós vamos conhecendo novas palavras, vamos conhecendo novas formas de construir frases, certo? E, de certo modo, a gente assimila tudo isso. Mas também é importante que a gente saiba, né? É como se fosse uma coisa meio que automática, meio que intuitiva, essa relação da coesão textual com seu sentido,
né? Saber que um portanto, por exemplo, não vai ser equivalente a um entretanto, embora sejam parecidos. E olha, isso cai em concurso, viu? Esse dia eu estava fazendo um simulado aí de uma banca, só tinha questão assim. Então, além disso, é um conteúdo importante para momentos pontuais da nossa vida, né? Então, a questão do repertório vocabular é essa. A gente tem que estar atento e curioso também para conhecer o mundo, para conhecer novas formas de construir o mundo pela comunicação, pela linguagem, novas formas de conhecer o mundo pela comunicação, pela linguagem. E a gente acaba assimilando isso. Ui, ai meu Deus! Então, gente, agora a gente vai chegar na reflexão final da nossa aula, tá? O que a gente viu até agora? A gente viu a definição de pronome, especificamente dos pronomes pessoais de tratamento. Nós refletimos e debatemos sobre por que esses pronomes existem no mundo, no meio social, em tudo, né? Nas diferentes instituições sociais, né? Como as instituições religiosas e as instituições militares. Nós vimos os tipos os principais, né? Digamos assim, tipos de pronomes pessoais de tratamento, como Vossa Senhoria, Senhor, né? Você, Vossa Excelência. Vimos as devidas adequações e falamos também sobre a diferença entre usar o vossa e usar o sua, né? E falamos também sobre. Meu Deus, eu me esqueci. Como usar os pronomes de tratamento numa redação oficial. Certo? A gente viu que podemos utilizar de 3 formas: no corpo do texto, em forma de vocativo e em forma de endereçamento. Em seguida, nós vimos os conceitos de coesão e de coerência. Eu fiz uma reflexão introdutória sobre o que é um texto, mostrei que o texto vem da palavra tecido, que significa. O texto vem da palavra texere, né? Que significa construir, e mais tarde significou tecido. E falar de texto é falar da sua construção, da articulação de pequenas partes para chegar naquele tecido, certo? E quais são essas duas articulações? A coesão, que significa, diz respeito, na verdade, especificamente a relação entre as pequenas partes de um texto. Trouxe um exemplo para vocês, né, de um texto dissertativo argumentativo com elementos coesivos adequados. Trouxe também um exemplo aqui na minha fala para vocês de textos que fugiram um pouco da adequação no que concerne à coesão e acabou comprometendo a fluidez do texto. Vimos que a coesão, existem 2 tipos de coesão referencial e coesão sequencial. E o que a coesão aponta? A coesão aponta para o todo do texto. Se o texto é uma costura, se as pequenas partes não estiverem conectadas, o meu texto vai ter um sentido comprometido, né? E vimos que a coerência diz respeito justamente a esse todo interpretável do texto. É importante que você não se contradiga no seu texto. Imagina, eu estou aqui argumentando. Aí depois eu nego tudo que eu falei. Aí passa a me contradizer. Imagina uma pessoa que vai estar lendo aquele texto, aquele e-mail, por exemplo. Vai ficar... Sim, e aí o que é que tu quer mesmo? Que está se contradizendo? Então, no momento final da nossa aula, eu trouxe 2 exemplos de textos, como eu falei desde o início da aula. Trouxe 2 exemplos de textos
voltados ao contexto empresarial, que tem a questão da coesão e da coerência e tem os pronomes de tratamento. Olha como é que já começa. Prezados funcionários ou prezadas funcionárias. É uma forma de tratamento, viu? O prezado é. Geralmente o prezado, como a gente viu, a forma de tratamento senhor, senhora, senhorita, é uma forma formal? É, mas é uma forma mais ampla. Eu poderia ter colocado prezados senhores funcionários. Tanto faz. Certo? Geralmente a gente inicia um e-mail, né? Prezado chefe do departamento de construção. O prezado é uma forma respeitosa, tá? E o prezado se liga muito coesivamente, digamos assim, com a forma de tratamento senhor, senhora, senhorita, tá? Aqui, ó. Nós, a equipe de gerenciamento. Opa, quem somos nós? Eu poderia ter colocado assim, ó. Nós estamos satisfeitos em anunciar a implementação de novas políticas, mas aí a pessoa vai falar, nós quem? Aí se eu quisesse saber quem são os nós, eu ia ter que ver depois atenciosamente. Para evitar isso, a pessoa já colocou, já se identificou. Nós, a equipe de gerenciamento, estamos satisfeitos em anunciar a implementação de novas políticas e benefícios para todos os membros da empresa. Como todos sabem, temos trabalhado arduamente para melhorar o ambiente de trabalho e garantir o bem-estar de todos. Portanto, como eu vou concluir, é com grande entusiasmo que informamos sobre as mudanças que entrarão em vigor a partir do próximo mês. O que a pessoa fez nesse parágrafo? Se apresentou, evidenciou que estão trabalhando arduamente para o bem-estar de todos. Geralmente, quando você passa por um conflito na empresa e tudo, você mostra que você está, de fato, disposto a realizar melhorias pela empresa, pelos seus funcionários, pelos seus colaboradores, essa marca textual pode vir explícita no texto. Como pode não vir, tá? Esse texto poderia ser só assim, né? Nós, a equipe de gerenciamento, estamos satisfeitos em anunciar a implementação de novas políticas e benefícios para os membros da empresa. Assim, é com grande entusiasmo que informamos sobre as mudanças que entrarão em vigor a partir do próximo mês. Não impactaria negativamente no sentido desse texto, diminuiria ele, certo? Aqui são só possibilidades, tá? A gente vai conversando aqui na aula, não é um passo a passo de como vocês devem fazer. É um exemplo concreto e a gente vai pensando em possibilidades. Continuando. Além disso, gostaríamos de lembrar a todos sobre a importância de seguir as diretrizes estabelecidas pela administração. É crucial que cada um de vocês esteja ciente das políticas e procedimentos da empresa e que cumpra diligentemente. A cooperação de todos é essencial para o sucesso contínuo de nossa organização. Vocês notaram alguma incoerência entre o primeiro parágrafo e o segundo? Podem dizer se notaram, se não notaram, botem aí no chat. Vocês conseguem visualizar? Professora, cortou a pergunta aqui para mim. Vocês conseguem ver alguma incoerência entre o primeiro parágrafo e o segundo? Ou não? Tá tudo bem? Conseguiram entender? Gente, olha como é que o primeiro parágrafo termina. É com grande entusiasmo que informamos sobre as mudanças que entrarão em vigor a partir do próximo mês. E o segundo parágrafo não explica que mudanças são essas. Ele vai e fala, é importante seguir as regras. Certo? Então, esse texto, embora esteja bem escrito, esteja dentro da norma culta, ele não está tão coerente assim, não.
Cuidado, gente, cuidado. Às vezes essas coisas passam despercebidas, tá? A coesão dele tem desvio, sim. Como é que a pessoa termina o parágrafo anunciando as grandes mudanças? Deixa explícito que a empresa tem trabalhado arduamente para melhorar o bem-estar de todos, e é com grande entusiasmo que apresenta as mudanças. E cadê? Aí, por fim, né? Por favor, estejam atentos às comunicações futuras sobre os detalhes específicos das novas políticas e benefícios. Quais são as novas políticas e benefícios? E aí, professora, como seria uma possibilidade? Ao invés de colocar isso no segundo parágrafo, não sei porque seria relevante falar das regras da empresa no e-mail, digamos que aqui seja um e-mail, que vai falar sobre as mudanças. Será que é a mudança de regra da empresa? Não está claro isso em nenhum momento. Agora, se fosse um e-mail mostrando que é importante ter disciplina no ambiente de trabalho, ter dedicação, aí pode falar das regras da empresa, tá? Não estou falando que não fala das regras da empresa, não estou falando isso. Estou falando que nesse contexto específico desse texto que eu trouxe para vocês, não está adequado. E aí, a pessoa não explica, não. Essa equipe de gerenciamento não explica as mudanças. Só fala que são novas políticas, benefícios, aí termina assim: estamos confiantes de que essas mudanças terão um impacto positivo em todos os aspectos do nosso trabalho. Aí, ó, tem essas mudanças. Aí é um tipo de coesão referencial, mas está se referindo a quê? A nada. Porque a pessoa não deixou claro no texto que mudanças são essas. Não está bem costurado esse texto, embora seja um texto bem escrito. Não está bem costurado. Aí agradecemos sua atenção e colaboração contínuas, atenciosamente, a equipe de gerenciamento. Então, gente, cuidado. Se o foco do texto é mostrar as mudanças da empresa, a pessoa escreve mais dois parágrafos que não explica, cuidado. Aí vocês podem falar, professora, poderia só acrescentar aí outro parágrafo. Aí tem que ter cuidado também com o tamanho do nosso texto, né? Às vezes a gente fala, escreve, e não sai nada. E não diz nada. Agora vamos aqui para o último exemplo. Aqui, ó. Prezados colaboradores. Poderia ser prezados senhores colaboradores, sem nenhum problema. Tá? Olha o pronome de tratamento vindo no início. Nos dois textos está adequado. Tá? Só para vocês terem noção de como isso funciona no ambiente empresarial, tá? É importante ter essa forma de tratamento bem delimitada, bem demarcada. Então, prezados colaboradores, é com satisfação que compartilhamos as conquistas recentes da nossa equipe de vendas. O texto já, opa! E que conquistas são essas? No último trimestre, alcançamos um aumento significativo no volume de vendas, superando as metas estabelecidas pela empresa. Esse sucesso, que sucesso é esse? Olha a coesão referencial, as conquistas recentes da empresa. Tá tendo coesão. Esse sucesso é resultado do trabalho árduo e do comprometimento de cada um de vocês. Parágrafozinho de boa. Qual é o foco? Compartilhar as conquistas. Reitera que essas conquistas é um mérito de cada um da equipe. Cada um dos colaboradores. O que mais? Gostaríamos de expressar nossa gratidão a todos os envolvidos nesse processo. Opa! Já começa o segundo parágrafo continuando o primeiro. Opa! Interessante. Ao contrário do segundo texto, perceberam a diferença? Desde os representantes de venda que estiveram na linha de frente até os departamentos de marketing e logística, todos desempenharam um papel fundamental nesse resultado positivo. Está complementando a ideia do primeiro. Tá ainda se referindo às conquistas.
e fez questão de demarcar os setores importantes para essas conquistas. Aí, além disso, vai acrescentar algo. É importante reconhecer que esse desempenho excepcional não teria sido possível sem a colaboração e apoio mútuo entre os diferentes setores da empresa. A integração entre a equipe permitiu que enfrentássemos desafios de forma eficaz e encontrássemos soluções criativas para atender às demandas do mercado. Conseguiu complementar, sim. O segundo parágrafo, ele agradeceu especificamente a 2 setores, né? Departamento de Marketing e Logística, desde representantes de vendas, mas aí, no terceiro parágrafo, ele fala que o diálogo, a conexão, a integração entre as equipes permitiu que esses resultados pudessem ser alcançados. Aí, como reconhecimento pelo árduo trabalho de todos, a administração está organizando um evento de premiação no próximo mês. Será uma oportunidade para celebrarmos juntos nossas conquistas e fortalecer ainda mais os laços dentro da equipe. Falou das conquistas, agradeceu a galera, agradeceu a integração da equipe, e aí concluiu dizendo que vai ter um evento e que está todo mundo convidado. Aí, mais uma vez, parabéns a todos pelo excelente desempenho e obrigado pelo comprometimento contínuo com o sucesso da nossa empresa. Atenciosamente, a administração. Perceberam a diferença desse texto para o outro? O outro texto vai falar das mudanças na empresa e não diz que mudanças são essas. Fala de regra, pede para estar atento às mudanças. Cuidado, gente, se vocês estiverem no momento que vocês vão escrever esse tipo de texto, cuidado. Às vezes a coisa faz sentido na nossa cabeça, mas a gente tem que ter cuidado com quem vai ler. Lembra que o processo de comunicação não envolve só a gente, envolve quem vai receber também. Então, a gente tem que ter cuidado, tá? Um texto é uma costura, certo? É uma costura de um tecido. E em contextos específicos, como no caso do contexto empresarial, essa costura tem que se dar de forma clara, objetiva e lógica. E coerente também. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Tá tudo certo? Todo mundo conseguiu entender o conteúdo? Se eu pedir para vocês analisarem aí uns textos para ver se estão coerentes ou não, vocês vão se garantir? Ó, já fica aí, possível spoiler, possível, não dei certeza, viu? Da nossa atividade prática sobre o conteúdo. Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, podem falar comigo, certo? Não hesitem, coloquem as dúvidas aqui no chat. Espero que vocês tenham conseguido compreender o conteúdo, tá? Só reforçando mais uma vez que, por conta do encerramento do meu contrato, que vai até a próxima semana, não tem possibilidade de ir mais do que isso. Nós vamos ter os nossos encontros 3 e 4, que são os últimos do nosso módulo, todos na próxima semana. Lembrando que sempre no encontro de número par, que no caso é o 4, e o 2, que tivemos ontem, nós teremos obrigatoriamente que fazer uma atividade avaliativa, certo? Então, na próxima aula presencial, faremos a atividade avaliativa. E na nossa aula online, né, que será na quinta-feira, também faremos os 2 encontros. Isso, quarta e quinta. Hoje está sendo quinta e sexta, porque quarta foi feriado. E porque, como meu contrato está encerrando, não tinha como pular essa semana. Então, gente, estou aqui já encerrando. E aí, no encontro presencial, nós vamos terminar os módulos, tá? O que é que falta a gente ver? Falta ver as palavras homônimas, parônimas, algumas dificuldades na escrita e alguns gêneros específicos do ambiente empresarial. Como Mas só um dia presencial, professora?
Não ouvi. Só um dia presencial ou é os dois presencial? Não, não pode ser os dois presencial. É quarta presencial e quinta online. Certo? Ok. E então teremos atividade avaliativa, tá? Tô deixando aqui registrado, gravado para vocês verem agora, depois. Que mais? Vamos terminar o conteúdo e vocês têm até domingo para fazer as atividades referentes à nossa unidade 2, tá? Na próxima semana vocês vão fazer da unidade 3 e 4, tendo em vista que nós vamos ver as duas juntas, tá bom? Não saiam agora, porque eu vou fazer a frequência. Eu vou ver aqui pelo chat, tá? Adriane não tá aí, né? Se tiver, pode ligar o microfone agora, já tá tranquilo. Quem mais tá aí? Alice tá aí, né? Andreison tá aí. Andresa Vitoriano tá aí. Conceição Janiele não tá, né? Na lista. Se tiver, vai botando aí no chat. Cris Deli tá aí. Aqui. Eliane também tá aí, né? Eliane Maria Bezerra. Felipe tá aí. Isso, vocês estão colocando aqui. Cláudia tá aí, né? Francisca Cláudia Viana. Exatamente. Tô. Clevaneide tá aí? Clevaneide tá aí? Não. Tá não? Gabriela, Francisca Gabriela Santos. Show. Ai, meu Deus, espera aí que eu saí aqui. Vai colocar no grupo, né? Os slides, sim. Francisco Ivani, tá aí? Não, né? Gabriel Leôncio. Também não. Gildeci tá aí. Janaína tá aí também, né? Janelane Jéssica. Tá aí a Jéssica? Josiane. Tá aí também. Karina Roque. Tá aqui. Não tá aí. Presente, professora. Karina? Josiane. Ah, não, já coloquei presente em você. Já coloquei Ok. presença. Catiane, tá aí? Larissa Alves, tá aí? Que é isso, rapaz? Deixa eu ver aqui. Onde é que eu tô aqui? Leonice. Aqui, professora. Lidiene. Aqui. Show. Lilian, tá aí também, né? Luana, tá aí? E a Mara Luana? Também não. Márcia? Também não. Maria Eduarda Bezerra? Maria Elaniele? Pronto, a Elaniele respondeu, tá aí. Maria Perla? Miguel? Miguel tá aí também no chat. Noemi Estrela? Tá aí? Otávio? Paulo César? Paulo César tá aí também, né? Rafaela? Rafaela tá aí também, né? Que ela entra com outro perfil, mas ela também participou da aula. Valécia? Aqui. Renato? Tá aí. Sâmia? Pronto. Tiago? Presente. Vanessa? Show. E o Vitor Igor?
Doutor Igor não tá, né? Pronto, gente. Então, lembrando que próxima semana é importantíssimo a participação de vocês. Importantíssima a participação de vocês, tá? Eu vou aqui parar a gravação, vou colocar a aula no YouTube, façam as atividades do módulo.